Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe 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 Radhe
Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Ontem a gente leu o verso número 6. Hoje a gente vai ler vários versos, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Ok? Vamos ler até o verso número 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos lá, desmarquei aqui, não, tá. Então eu vou ler só o primeiro verso, o verso número 7, o sânscrito, os demais eu vou ler só a tradução. Shastascha chakshusha putras chakshusho nama vaimanu puru purusha sudyana pramukhascha shushat majaha. Então, Shastaha, o sexto, Cha e Chakshusha, de Chakshu. Putraha, o filho, Chakshushaha, Chakshusha. Nama, chamado. Vai, na verdade. Manuhu, mano. Puru, puro. Purusha, purusha. Sudyumna, sudyumna. Pramukha, encabeçados por Chakshusha Atmajaha, os filhos de Chakshusha. Então vamos à tradução que foi feita por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. O filho de Chakshu, conhecido como Chakshusha, foi o sexto mano. Ele tinha muitos filhos, encabeçados por Puru, Purusha e Sudyumna. 8. Durante o reinado de Chakshusha Manu, o rei dos céus era conhecido como Mantradrumna. Entre os semideuses contava-se com Ápias e entre os grandes sábios estavam Ravishman e Viraka. Verso 9. Neste sexto milênio do Manvantara, o Senhor Vishnu, o mestre do universo, apareceu sob sua expansão parcial. Ele foi gerado por Vairagya no ventre da esposa deste, Devasambhuti, e seu nome era Adita. Batendo o oceano de leite, Adita produziu néctar destinado aos semideuses. Sob a forma de tartaruga, ele movia-se para lá e para cá, carregando sobre suas costas a grande montanha conhecida como Mandara. Versos 11 e 12. O rei Parikshit perguntou: ó grande Brahmana Shukadeva Goswami, por que e como o Senhor Vishnu bateu o oceano de leite? Por que razão ele permaneceu na água como uma tartaruga e sustentou a montanha Mandara? Como os semideuses obtiveram o néctar e que outras coisas foram produzidas através da batedura do oceano? Por favor, descreve todas essas maravilhosas atividades do Senhor. Então, verso número 13. Meu coração está perturbado pelas três condições miseráveis da vida material, ainda não está saciado de ouvir-te descrever as gloriosas atividades do Senhor, a suprema personalidade de Deus, que é o mestre dos devotos.
Verso 14. Shri Suta Goswami disse: Ó Brahmanas eruditos, reunidos aqui em Naimisharanya, quando foi assim interpelado pelo rei, Shukadeva Goswami, o filho de Dwapayana, congratulou-se com ele e então esforçou-se por continuar descrevendo as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Então, Shukadeva Goswami disse, esse é o verso 15 e 16. Quando os Asuras, com suas armas serpentinas, atacaram os semideuses e lutaram severamente com eles, muitos semideuses tombaram e perderam suas vidas. Na verdade, eles não puderam ganhar novo alento. Naquela época, ó rei, os semideuses haviam sido amaldiçoados por Durvasa Muni. Os 3 mundos estavam paupérrimos e, portanto, as cerimônias ritualísticas não podiam ser realizadas. As consequências disso eram muito funestas. Então vamos ao significado. Descreve-se que, enquanto passava pela estrada, Durvasa Muni viu Indra montado nas costas de seu elefante e ficou satisfeito de tirar de seu próprio pescoço uma guirlanda para oferecê-la a Indra. Indra, entretanto, agindo de maneira muito arrogante, apanhou a guirlanda e, sem mostrar nenhum respeito a Durvasa Muni, colocou-a na tromba do elefante que o carregava. O elefante, sendo um animal, não podia entender o valor da guirlanda e então atirou-a entre suas pernas e esmagou-a. Presenciando este comportamento insultuoso, Durvasa Muni imediatamente amaldiçoou Indra a tornar-se um pobretão, desprovido de toda a opulência material. Assim os semideuses, afligidos de um lado pelos demônios belicosos e de outro lado pela maldição proferida por Durvasa Muni, perderam todas as opulências materiais que possuíam nos 3 mundos. Ser extremamente opulento em bens materiais é, às vezes, muito arriscado. A pessoa que tem opulência material não se importa com ninguém e, desse modo, comete ofensas contra grandes personalidades, tais como os devotos e os grandes santos. É nisto que dá Dhana Durmadandha. Muita riqueza faz as pessoas ficarem cegas. Se isto acontece mesmo com Indra em seu reino celestial, que falar então de outros seres deste mundo material? Quando alguém é materialmente opulento, deve aprender a ser sóbrio e bem comportado com os Vaishnavas e pessoas santas. Caso contrário, ele acabará caindo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então nós vamos iniciar aqui uma história muito interessante, que é essa história da batedura do Oceano de Leite. O Oceano de Leite é o oceano em que fica situado a ilha onde o Senhor Vishnu reside, né? A ilha de Shweta-dvipa. E aqui inicia a descrição desse passatempo a partir da pergunta de Parikshit Maharaj. Parikshit ficou muito curioso
e ele queria ouvir, não é, mais detalhes sobre essa história, né, de como o Senhor Vishnu assumiu essa forma de tartaruga, por que ele fez tantas perguntas. E agora, né, Shukadeva Goswami vai narrar essa história. Para aqueles que estão nos acompanhando, que não têm ainda familiaridade com o Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam ele possui vários diálogos paralelos, né? Então a gente viu aqui no verso anterior Suta Goswami, não Shukadeva, Suta Goswami falando para os sábios. Então, depois que Parikshit fez todas as perguntas, agora Shukadeva Goswami vai narrar a história. Então agora a gente vai ver o outro diálogo que é entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj. E qual é o contexto dessa história? Aqui é a eterna luta entre os semideuses, né, os devas e os asuras. Então é explicado que essa luta ela ainda continua existindo. Então a gente vê, né, a guerra entre o bem e o mal, né, e mesmo nesse mundo a gente percebe essa luta entre os devas e os asuras, entre os devotos, entre as pessoas divinas e as pessoas materialistas, as pessoas ateístas, os asuras. E também dentro do universo, entre as galáxias, né? Eu sei que tem pessoas que eles nem acreditam que possa existir vidas em outros planetas, e a gente aqui já está falando que não só existe vida, como existe briga entre essas pessoas, existe uma administração universal, né? Existe uma administração intergaláctica. É interessante que, bom, só para contextualizar aqui, como tem muitas pessoas que estão nos assistindo, e tem um comentário, né, de Chico Xavier, como ele tem essa mediunidade, não é muito proeminente e tudo, de que assim, no futuro, né, a gente iria receber, né, pessoas de outros planetas, como já aconteceu na cultura védica, né, e tudo. Porque há um governo intergaláctico, né, e eles, em dados momentos, eles intervêm. Então, a grande preocupação é a guerra nuclear, né? Porque vai influenciar não só o planeta Terra, como vai influenciar, né, toda uma estrutura, né? Porque é uma estrutura harmoniosa, né, do universo. Porque todos eles estão interligados, né? Então é interessante porque quando eles falam que quando esse pessoal vier, ou se eles vierem, né, e aí, então a turminha daqui, que se acha muito importante, né, vai se deparar entender que governar a Terra não é nada, é governar um barrilzinho, alguma coisa assim, né? Porque a gente, né, tem essa ilusão de dominar tudo, de controlar, de ser, né? Então, já se sabe, né? Já tem muitos dados sobre a vinda de extraterrestres. Só que muitos deles são asuras e outros são devas. Então, existe essa disputa constante mesmo nessa dimensão, né, intergaláctica. Meu mestre espiritual, quando fala do Mahabharata, ele descreve o Mahabharata como tendo essa instância, descreve essa instância. E é justamente esse episódio, né, onde os devas lutam com os asuras, e esses asuras, após serem derrotados pelo Senhor Vishnu, eles vêm se esconder aqui no planeta Terra. Então tem toda essa história, né? Então isso faz parte do Srimad Bhagavatam, descrever toda essa situação, porque à época isso era muito comum. Os semideuses, os devas, participavam dos rituais, eles eram convidados. O próprio Senhor Vishnu, ele descendia e vinha
participar dos rituais. Em muitas situações a gente vê a presença do Senhor Vishnu. Então, o Senhor Vishnu, ele é quem coordena toda a manutenção, toda a harmonia, né, desse universo especificamente, né? Cada universo tem um Kshirodakashayi Vishnu, tem um Vishnu que mantém tudo, né? Então isso era muito comum, mas como nós entramos em Kali Yuga, então não existe mais, né? Bom, tem a gente pátrica, né, que ainda pode fazer alguma cerimônia adequadamente e atrair o Senhor Vishnu com os mantras, né? Ele canta muito bem os mantras e tudo. Então, em Kali Yuga, né, nós não temos, assim, somos muito caídos. Então, essas entidades superiores, elas não se sentem muito inclinadas a virem, né, dar um passeio por aqui. Está meio feio o negócio, né? As pessoas são muito bárbaras, muito estúpidas, muito irreligiosas. É uma cultura muito não, de Shudra. Uma cultura Shudraksha. Uma cultura muito inferior, né? E eles não se sentem atraídos, né? Quando a gente vê a cultura védica, né, os princípios, os valores, né, são muito elevados, as virtudes, né? Então, eles eram atraídos, o próprio Senhor Vishnu, mas a nossa situação, não, né? Então, aqui está falando que os semideuses, eles foram amaldiçoados. Então ele está falando do contexto do início da história, o contexto, né? Que os semideuses, isso aconteceram várias vezes, né? Os semideuses são interessantes, né? Prabhupada fala que apesar de eles serem grandes devotos, a gente não pode nem falar mal dos semideuses, porque, né, senão eles vão nos amaldiçoar. Mas assim, meu mestre espiritual certa vez falou que, meu mestre espiritual de Dhananda Maharaj, que o Bhagavatam, ele muitas vezes coloca os semideuses numa situação de vexame, né? Mas isso é para afastar as pessoas dessa adoração aos semideuses, né? Porque é muito comum, as pessoas sempre, inclusive Narada Muni criticou muito Vyasadeva por isso, né? Dá muita ênfase a Karma Kanda, adoração aos semideuses, rituais e tudo isso. Narada Muni foi muito pesado com Vyasadeva. Então, o Bhagavatam, ele vem corrigir muitas coisas, né? Inclusive, né, estabelecer o serviço a Deus como o que há de mais importante. Krishna no centro de tudo. Porque isso foi vamos dizer assim, mais ou menos um desvio, né? Então, Vasudeva Sarvanti, Samahatma Sudulama. Entender que Vasudeva é tudo, Krishna é tudo. O Bhagavatam veio estabelecer Krishna como a verdade absoluta, né? E que a adoração aos semideuses não é uma adoração, vai fazer... Não posso falar aqui, né? Bom, então, essa adoração aos semideuses, mesmo Krishna na Bhagavad Gita critica, né? Então a gente vê muitas vezes os semideuses, muitas histórias que a gente fica pensando, pô, mas como é que essas pessoas são tão elevadas e se envolvem com situações assim, né? Indra, meu Deus do céu, Indra está em muitas histórias. E aqui é mais uma, né? Tem outra história que, bom, mas vamos nos concentrar nessa, né? Então, Prabhupada explica que pelo fato dos semideuses estarem muito envolvidos com o modo da paixão, porque existe o modo da paixão também nos planetas celestiais. Não só existe bondade, paixão e ignorância.
E o serviço deles é o serviço de controlar, de administrar. Então, é o modo da paixão. Então, às vezes, eles se influenciam. Eles têm muita opulência, faz parte da posição deles, do posto deles. Né? Então, eles têm... Então, devido a esse contato constante com o modo da paixão, né? Então, eles se influenciam. Né? Por isso que é bom a gente morar em Vrajadama, que está sempre em contato com o modo da bondade, né? Devido a... Porque a natureza é o modo da bondade. Não é, Vichala? Então, e o que é que acontece com Indra? Ele, em um momento, ele se encontra com Durvasa Muni. Durvasa Muni é um yogi muito conhecido, né? Ele é quase como Narada Muni, está em todas as histórias, né? Inclusive até com Radharani, né? Ele abençoa Radharani, né? Graças a Deus, né? Que não foi nenhuma maldição. Assim. Mas como é que ele ia amaldiçoar Radharani, né? Radharani fez um arroz doce assim tão especial que ele ficou muito assim êxtase, né? Aí ele deu uma bênção de que tudo que ela cozinhasse prolongaria a vida de quem comesse e seria como um néctar. Aí a mãe achou, depois que soube disso, né? Não, na verdade tem que cozinhar todo dia para o meu filho. Né? Acho que quando o filho do Vichala nascer, vai pedir para a Krishnacharya cozinhar todo dia, né? Com néctar, né, Prabhu? Ô, Krishnacharya, cozinhe para o meu filhinho. Krishnacharya, tudo que ela cozinha, né, Prabhu? Vai ser muito saboroso. Não sei se prolonga a vida, né? Tem que diminuir o óleo, né? Tem muito óleo. Então, Durvasa Muni é famoso por amaldiçoar. Tem muitas histórias de Durvasa Muni. Eu acho que eu já contei uma história dele com Duryodhana. Duryodhana como uma forma de destruir os Pandavas. Ele se submeteu a servir Durvasa Muni. Né? E ele conseguiu agradar Durvasa Muni, assim, se entregou completamente a Durvasa Muni, fez tudo o que ele queria. E no final Durvasa Muni, peça uma bênção. Ele disse, eu quero que você vá em dado horário, assim, ter um encontro com o Yudhishthira Maharaj. Né? E eu queria que você fosse lá para agradar os Pandavas, né? Mas se você fosse num horário, né? E ele disse o horário, né? Porque a Draupadi ganhou de presente de Surya um prato, né? Que enquanto ela não comesse naquele prato e terminasse a refeição, aquele prato produziria ilimitada prasada. Então, sempre quando os Pandavas estavam viajando e tinham muitos brahmanas, então esse prato, né, alimentava todo mundo. No final ela comia e o prato não produziria mais, só no próximo dia. Bom, da história que eu li era uma bandeja, uma coisa assim. Pode ser panela, é uma coisa parecida. E aí, Durvasa Muni tinha que chegar depois que os Pandavas tinham se alimentado, né? Porque aí toda a galera, ele veio, era seguido por milhares de discípulos, né? 10.000 discípulos. E aí, né, porque a ideia era que os Pandavas não iam conseguir satisfazer Durvasa Muni e Durvasa Muni ia amaldiçoá-los. E aí, uma maldição de Durvasa Muni e tudo mais. Então, ele chegou e chegou, o Yudhishthira recebeu, lavou os pés dele e tudo. Então, é praxe de servir a prasada para eles. Então, ele falou para Yudhishthira, eu vou tomar um banho com meus seguidores no rio e depois eu venho para tomar prasada. Yudhishthira, tá certo, tudo bem. E aí, Draupadi já tinha comido. E aí ele pensou, como é que a gente vai alimentar Durvasa Muni com seus 10.000 discípulos? E aí ficou angustiado e falou com Draupadi.
E Draupadi orou a Krishna. Né? Então Draupadi, por favor, Krishna, o que, que a gente vai fazer? Por favor, nos ajude. E aí Krishna apareceu, Krishna foi até lá. E falou, veja se tem alguma raspinha de comida aí na panela. Ele disse, não, mas eu já comi tudo, já lavei. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa. E aí Draupadi foi lá e viu que tinha uma... Ela não lavou direito o prato. Ficou... E aí, na floresta, né? Acho que não tinha detergente, essas coisas. Não tinha. E ela não lavou bem, então ficou um pouquinho. Aí Krishna pegou. Quando Krishna comeu, então ele ficou muito satisfeito. E no mesmo instante, todos os sábios e do Vasamundi se sentiram cheios. Né? E todo mundo arrotando. Eita, vamos embora daqui, porque a gente não vai conseguir comer mais nada. Né? Se a gente for lá, né? E Yudhishthira preparou tudo aquilo para a gente, então a gente chegar lá e não comer nada, isso vai ser uma grande ofensa de Yudhishthira, e eles foram embora. Né? E aí assim Krishna... Então assim, tem muitas histórias de Durvasa Muni, com Ambarisha Maharaj também. E aqui, Indra se deu mal, né? Se deu mal, porque ele ficou muito arrogante. Durvasa Muni, com todo o prazer, tirou uma guirlanda dele, imagine só, né? E ofereceu a Indra. Indra olhou a guirlanda assim, né? E colocou, assim, acho que nem o colocou nele, né? Pegou e aceitou a guirlanda e colocou na tromba do elefante, assim, desconsiderando, né, as bênçãos de Durvasa Muni. E o elefante pisou, né? Bom, quando o elefante fez aquilo e Durvasa Muni viu a atitude de Indra, Durvasa Muni ficou extremamente irritado. Né? Porque isso faz parte. Né? Austeridade muito seca. Então essas pessoas que executam austeridade assim, em demasiado, tornam o coração seco. Fica muito rígido, muito duro. Né? Por isso que Pátraka é sempre muito doce. Ele não faz austeridade, né? Ele fica sempre assim, né? Comendo docinho, comendo essas coisas. Então, assim, a nossa prática não tem esse tipo de austeridade tão severas. Né? Mesmo Prabhupada fala, né? Uma aula de Prabhupada fala, quando ele fala dos sannyasis mayavadis, ele diz que eles são muito austeros. Bom, os verdadeiros, né? Os autênticos, são muito austeros. Mas os sannyasis Vaishnavas não são assim. Eles são mais brandos. Então, Durvasa Muni ficou muito irritado e na mesma hora amaldiçoou Indra, né, a se tornar um pobretão. Quer dizer, a pior coisa que podia acontecer com Indra, né, porque eles desfrutam de muita opulência, de muita riqueza e tudo. E aí, por um lado, os semideuses, né, que são administrados por Indra é o rei dos céus, então num lado, ficaram muito pobres, né, e por outro lado, eles estavam sendo perseguidos pelos asuras. Eu acho que tem a história, né, qual é a história que Indra também... É Brihaspati, né, que amaldiçoa também Indra, e Indra perde toda a misericórdia do mestre espiritual. Não é Brihaspati, que é o mestre espiritual, né? Que Indra não oferece respeitos quando Brihaspati chega à sua assembleia, e Indra não oferece respeito. Aí quando Brihaspati percebe isso, desaparece. E Indra fica procurando, e ele some completamente. E aí, como ele ofendeu o mestre espiritual, ele perdeu toda a potência. Então os asuras conseguiram dominar os semideuses e tomar conta de tudo. Porque perderam a força. Sukracharya, que é o mestre, não sei se é mestre espiritual, mas era o mestre dos asuras. Então, já agora é a hora. Né? Então eles dominaram os semideuses. Então toda essa confusão acontece nesse mundo material, mesmo nos planetas celestiais. Então, essa coisa de ficar arrogante, de ficar orgulhoso, de ofender o mestre espiritual, de negligenciar, né, negligenciar
a etiqueta. Então todas essas histórias vêm para mostrar a gente, né, o cuidado que nós devemos ter, né, com assim, a nossa vida e a nossa prática espiritual, o contato com esse mundo material. Então, Prabhupada sempre dizia para os devotos, né, o problema de vocês é que vocês não têm medo de Maya. Todo mundo anda de braços... Não, todo mundo, estou generalizando. Mas é muito comum a gente andar de braços dados com Maya, com a ilusão. Aí tem uma história de Prabhupada, né, que Prabhupada orava muitas deidades e ficava orando. E o devoto, certa vez, perguntou a Prabhupada, né, por que ele orava, né? Ele falava, Prabhupada, ele estava pedindo proteção contra Maya. A ilusão. A ilusão, Maya é a rainha desse mundo. A ignorância. E a ignorância é a doença. A ignorância é a doença principal. Prabhupada fala que reside dentro do nosso coração. A ignorância. Ignorância não é falta de conhecimento. Também, ignorância é falta de conhecimento, como também ignorância é pensar que o que sabe é a verdade. Trocar, né, aceitar determinado conhecimento como sendo verdade, uma vez ele sendo uma mentira, sendo um equívoco. Qual é a principal mentira, Prabhu, desse mundo? A mentira do século. Diga aí. Me considerar um corpo? Né? Me considerar um corpo? Considerarmos que somos esse corpo material. Então, muitas pessoas têm como conhecimento, né, a ideia que somos o corpo material. Então, muita gente vive em base a esse conceito, a essa crença, ou esse conhecimento. A gente está dentro do corpo, experimenta o corpo, e muitas vezes a gente conclui que somos o corpo. Isso é conhecimento. Mas é um conhecimento que não é uma verdade. Nem todo conhecimento é verdade. Então, por isso que esse mundo, Maya, a ilusão, é assim, quem predomina, a ignorância. E todos nós estamos submetidos a isso constantemente. Estamos submetidos à mentira constantemente, a todo instante. Minuto após minuto. Por isso que um devoto, ele respeita a Maya, ele respeita a ilusão. No sentido de que ele entende a força que essa ilusão, né, a força que essa ilusão está, a força que ela tem e que nos submete a ela. Muito poderosa. Constantemente. Então, esse é um outro tema, né? Mas é isso. Então, os semideuses estavam empobrecidos. E o que Prabhupada fala mais aqui? Tem essa maldição. Então aqui Prabhupada fala uma coisa interessante para a gente concluir aqui. Que ser extremamente opulento em bens materiais é, às vezes, muito arriscado. Na verdade, qualquer condição que a gente tenha nesse mundo, essa condição é uma condição necessária para aprendermos alguma coisa. Seja pobreza, seja riqueza. O que é que eu venho aprender, né, com a riqueza? O que é que vocês acham? O que é que a gente vem aprender com a riqueza? O que é que uma pessoa rica precisa aprender? Que a riqueza é de Krishna? Que a riqueza é de Krishna. Mas como é que é isso? Como isso funciona praticamente? Como é que ela vai... Se ela entende que é de Krishna, o que é que ela vai fazer? Usar para Krishna. Isso é tão difícil.
tão difícil. Né? Porque gera um apego muito grande. Então, é por isso que Jesus falava, né? Falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então, muita gente fala, assim, é muito bom ser rico. Por um lado mas o desafio é muito grande. Não pense que não é uma prova. Porque não é dele, aquilo não é dele. Toda essa riqueza não pertence à pessoa. É como eu chegar para a Pátraca, toma aqui isso aqui para você, né? E eu vou ver o que é que você vai fazer com isso aqui. Qualquer coisa nesse mundo. Krishna nos dá, tudo isso é energia dele. E Krishna nos dá. E aí, como é que a gente vai administrar tudo isso para Krishna? Por isso que, mesmo no Varnashram, é dito que o Grihasta, ele está numa posição mais elevada do que um Brahmachari. Por que você está estranhando? Porque uma pessoa falou na aula que Bhaktisiddhanta falou que é uma posição muito arriscada, que é muito difícil evoluir no mundo espiritual. Sim, mas quem não faz direito? Porque o Grihasta, ele já aprendeu a como administrar a energia de Krishna. O Brahmachari ainda está aprendendo. Bom, pelo menos é o que a gente ouviu. Né? Então, faz sentido. Não estou falando de um Grihasta, não estou falando de um Grihamedi. Então, o Grihasta, um devoto de Krishna, que é Grihasta, ele aprendeu a como administrar a energia de Krishna. Os recursos, as facilidades, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ele vê tudo como pertencente a Krishna. Agora, se a gente não vê como pertencente a Krishna, aí a gente vai usar para a gente. Aí é o problema. Por isso que é difícil. Porque para mim usar para Krishna, eu não posso estar apegado. Eu não posso usar para mim. Então, por isso que é difícil. Por isso que é um estágio superior. Né? Então, é exatamente isso. Por exemplo, um Brahmachari ele é pobre. Mas um Grihasta tem possibilidade ou tem permissão para acumular riqueza. Mas essa riqueza pode ser um problema. As facilidades materiais podem ser um problema. Por isso que ele tem que aprender a administrar essas coisas para não se degradar com elas. Krishna fala também, em relação à mente, né? Que a mente deve ser utilizada para o nosso progresso e não para a nossa degradação. E também as facilidades materiais devem ser utilizadas para o nosso progresso e não para a nossa degradação. Então, se eu não sei administrar o que pertence a Krishna, né, porque eu estou apegado a essas coisas e vou usar tudo isso para os meus interesses, então eu vou me degradar com tudo isso. Até chegar um momento que também vai enjoando, a gente vai envelhecendo, aí o corpo também já não... E aí a pessoa vai mudando de atitude. Mas na cultura védica, a coisa funciona desse jeito. Então, quem é pobre, está como pobre também para realizar muitas coisas que ele precisa realizar como uma pessoa pobre. Como depender de Krishna, como confiar que Krishna vai prover tudo. Porque Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Krishna promete que para o seu devoto, ele vai preservar tudo e ele vai trazer tudo que o devoto precisa. Isso são as palavras de Krishna, não são as minhas palavras. Não é o que eu penso nem o que eu acho. É o que Krishna diz. E em várias vezes, em vários momentos, Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Inclusive, ele até pede para Arjuna falar: Arjuna, declare que meu devoto nunca perece. Meu devoto. Então, Krishna está falando do seu devoto. Que devoto é esse?
aí tudo bem. Se é um devoto mais ou menos, porque Krishna, ele recompensa proporcionalmente. Então, quando o devoto é completamente rendido a Krishna, quando ele entrega de fato sua vida à autorrealização como sua prioridade, aí Krishna, ele diz que ele preserva o que a pessoa tem e traz o que falta na vida do devoto. Ok? Então, são situações. Em cada situação da vida da gente, nós temos algo a aprender. Então, em cada situação existem as dificuldades da vida. Talvez quem é pobre, vamos dizer assim, pobre, se preocupa muito com o seu futuro, sua sobrevivência. Quem tem muito dinheiro está muito apegado a como usar tudo isso para desfrutar desse mundo e não perder essas coisas. Cada um com a sua realidade. Então é isso, vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, um comentário. Oi, Jagni. Eu tenho uma pergunta. Como que a gente pode aceitar, como o senhor falou aqui, que Krishna pede para a gente declarar que o devoto nunca perece? Como os devotos, as pessoas em geral, podem compreender isso? Porque muitas vezes acontecem coisas que, com o nosso senso criado pela interação material, a gente acha que aquilo é um sinal de estar perecendo. Perecendo. Em devotos, por exemplo, já houve perseguição na Rússia, por exemplo, com os devotos. Na Ucrânia, muitos devotos estão morrendo por conta da guerra. Então, como que o devoto pode ver isso e não cair na ilusão de pensar que são devotos e estão perecendo? A ideia é que Krishna está vendo a alma, acima de tudo. Na própria Bhagavad Gita, quando Krishna fala para Arjuna, por que você está se lamentando, Arjuna? Arjuna não queria lutar, ele não queria matar aquelas pessoas. Inclusive, do lado oposto, tinham muitos devotos. Faziam parte da família de Krishna, o próprio exército de Krishna. Krishna deu o seu exército para o lado oposto. Mas qual é a principal ideia de Krishna, do diálogo de Krishna com Arjuna? Ele estava vendo a alma. E esse é, assim, eu acredito que esse é o referencial de Krishna. A alma, Krishna vai, principalmente, Krishna está vendo o bem-estar da alma, finalmente, Uma vez dentro desse mundo material, nós estamos submetidos às coisas desse mundo material. Por isso que Krishna fala, aprenda a tolerar e não se perturbe. Faz parte. Faz parte. Viver no meio dos asuras, Krishna vem para proteger os devotos dos asuras, mas até que Krishna venha, muita coisa acontece. Krishna não está intervindo o tempo todo. Acontecem as coisas. Quando Hiranyakashipu estava aqui dominando tudo, os semideuses foram até Krishna e falaram, Krishna, tudo bem, aguarda um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Não é que Krishna desceu imediatamente e resolveu tudo. Então, Krishna tem seus planos e todo mundo, de alguma forma, está aprendendo alguma coisa com tudo isso. Então, quanto mais apego a gente tem ao corpo, a essa roupa, mais a gente sofre, mais a gente tem dificuldades de entender. Mas esse mundo é assim, como uma estação de trem, a gente descendo, gente subindo, gente descendo, gente subindo, é o tempo todo isso. Quantas entidades vivas morrem todos os dias, não só em corpos humanos. Então isso é desse mundo. Então quando a gente vem a esse mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Sujeitos aos asuras. Jesus foi crucificado. Acontece. Mas ele falava, melhor, de que adianta ganhar essa vida e perder a alma?
Krishna está vendo a alma. Né? E quando uma alma se sacrifica por ele, né? Essa alma está ganhando o céu, está ganhando seus créditos espirituais. Eu sei que é difícil o que eu estou dizendo, mas o que eu posso fazer? A gente tem que aprender a ver, tentar aprender a ver do ponto de vista de Krishna, e não do ponto de vista no qual estamos. Né? Então Krishna vê de outro jeito. Ele está vendo as almas subindo e descendo, um corpo, né? Esses corpos, como roupas, que mudam o tempo todo. Só que a gente está tão apegado a uma roupa que não quer tirar nunca aquela roupa mais, né? Só usa aquela roupa. Parece o Vichala. Só tem essa calça, né, Vichala? Então a gente fica tão apegado que não quer perder de jeito nenhum. Mas do ponto de vista de Krishna, por que ele está chorando? É só uma roupa velha. Mas a gente tem medo da morte, medo de uma porção de coisas. Para Krishna não existe morte. Ele é muito consciente disso. Mesmo quem nem precisa ser Krishna, mesmo quem já morreu e que está olhando a gente aqui, sofrendo, chorando, desesperado, se ele soubesse como é bom morrer de vez em quando. Porque você está com um corpo todo dolorido, nem anda mais direito, sofrendo e não quer morrer. Se livra desse troço. Eu estou falando assim, mas quem está do outro lado fica olhando para a gente e diz, poxa vida, está sofrendo desnecessariamente. Por quê? Porque está identificado com o corpo. Então a gente cria também. O sofrimento, meu mestre espiritual fala que quanto mais apegado, mais sofrimento a gente vai ter. E quanto menos desapegado, menos sofrimento. É simples. Né? Diga, Simone. Na verdade, é a questão de propósito. Me parece que é a questão de propósito. Porque nós não somos, nessa vida material, nós não somos orientados, tão pouco educados para ter um propósito nessa caminhada. E o propósito de Krishna está muito além de nós. Então, há uma divergência de qual é o propósito de Krishna em todos esses conflitos no qual foi falado e aquilo que de fato a gente quer. Na verdade, existem muitos propósitos. Só que não é o propósito que Krishna tem para esse mundo. Então, essa é a dificuldade. Porque as pessoas querem ser ricas, querem se destacar, querem poder, elas estão se movendo motivadas por tudo isso, por essa felicidade material. Né? E Krishna criou o mundo para uma outra coisa. Para a autorrealização. Né? Claro, satisfazer os anseios da alma, né, iludida, mas ao mesmo tempo proporcionar a autorrealização, que todo mundo volte para casa. Eita, já são 6h05. Vamos lá, só mais uma pergunta. É do Prana Krishnadas. Reverência, a história de Sudama é muito emblemática. O senhor poderia explicar gratidão? Eita, Prabhuji, teria sido uma outra aula. Né? Assim, me desculpa, eu estou preocupado mais assim, com todo mundo. Tá? Bom, o Sudama era um amigozinho de Krishna, do Gurukula, e ele cresceu, era um brahmana muito pobre, e a esposa praticamente morria de fome, porque eles eram, e ela pedia, olha, Krishna é seu amigo, ele é tão rico, vai lá pedir alguma coisa para eles. Não quero incomodar Krishna com nada. E eles eram muito pobres, muito pobres. E ela insistia, e da noite ele resolveu ir visitar Krishna, mas não tinha nada para levar para Krishna. Ele era tão pobre que ele foi catando um pouco de arroz em cada casa, arroz inflado. Aqui não é muito comum, mas na Índia é muito comum. Né? Ele não tinha nada, foi pedindo esmola para poder levar alguma coisa para Krishna. Escondeu o arroz todo inflado, todo quebrado, mas num pedacinho de papel. E chegou lá, num palácio, aquela coisa assim, e Krishna recebeu, né, com toda a opulência, e lavou os pés dele. Até Rukmini ficou olhando, meu Deus do céu, quem é essa pessoa e tal. E Krishna ali, cuidando dele, colocou no trono Krishna sabia. E aí Krishna no final
né? Falou, o que você veio trazer para mim? Não, Krishna não trouxe nada, não. E com vergonha, né? Imagine só. Krishna sendo servido com aqueles pratos de ouro, aquelas coisas, e ele com um pedacinho de plástico, com um arrozinho inflado ali. Plástico que não tinha na época, né? Mas assim, tinha, sei lá, alguma coisa assim. E aí Krishna, pegou, né? Sabia de tudo, pegou, e começou a comer, e ficou em êxtase. E Rukmini quis também, então, aquela, né? E ele, no final da conta, não pediu nada. Mas quando eles voltam para casa, ele nem reconhece, porque fica procurando a casa dele, só encontra um palácio aqui. Diz, cadê minha casa? Onde é que foi parar? Aí a esposa dele, toda bonita, toda enfeitada. Oh, meu querido! Krishna tinha dado tudo, né, para ele, né, sem ele mesmo pedir, porque Krishna já sabe. Krishna sabe do que a gente precisa. Né? E Krishna sabe, olha, se eu der mais para o Pátraka, ele vai se enrolar. Então vou deixar ele pobrezinho, porque senão, eu já sei. Agora esse aqui pode ser rico. O Vishala pode ser rico, porque realmente ele é desapegado. Ele pode ter tudo que vai dar tudo para Krishna. Aí pronto. Não vai dar corda para se enforcar. Né? Então, gente, muito obrigado. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.